O poema da Margarida que ela nos enviou, gentilmente, chama-se Escalão. Aquém de Homero, a tradução sempre é ofício de navegação, com cavaleta à vista, assente num deve haver de transportes entre o do outro, o nosso, uma praxis, de futuro temporário, exposto eternamente à falha, artesanato, pontaria um bardo anterior, fábrica de ambicioso fervor, de melhor ouvir uma voz ou destapar certa visão, antetrama de línguas desfeita pela escritura, diluviana brecha dentro de rasura, fusão parva, sucedânea, desproporcional à paciência de avançar a léguas do dito original. Órfico indecente, esforço manco afinal, que desmancha idiomas como rasgos humanos, alguns génios, face, em especial, a reservas de hábitos feitos imaginários e ainda assim, há que dar-lhe enquadramento profissional, organizado e bem pago, como a tantos males necessários. O bem pago, question mark. Não é o caso. Margarida, parabéns pelo poema, obrigado por teres partilhado e se tu quiseres começar então, eu agradecia. Ora, muito obrigada, Gabriela, por este convite, muito obrigada à Laís pela organização do evento e muito obrigada à Raya por ter acedido falar comigo sobre estas questões quando o convite surgiu e eu pensei, eu quero ter uma conversa sobre isto, quero que a conversa não seja centrada necessariamente no debate de Gorman, vou falar nela, vou falar brevemente do debate de Gorman, mas aquilo que eu sei, aquilo que eu estudei, aquilo que eu também ensino aos meus alunos tem a ver com como é que nós podemos ter, de facto, uma tradução mais intercultural, porque a questão não é linear. Por outro lado, há um outro debate que é preciso ter, que é o debate de como ter mais diversidade e oportunidade de acesso às profissões de impacto cultural, nomeadamente à tradução. E como traduzir mais. E para isso eu acho que também é preciso ouvir vozes diversas, por isso é que eu falei com algumas pessoas, nomeadamente a Raquel Lima, que entretanto não está aqui, ou então não está claro, e com a Clara, a Carla, que está também a traduzir para, neste momento, a Amanda Gorman, e depois falei com a Raja por conselho, a Raia, desculpa, por conselho da Gisela Casimira, a quem também agradeço, para tentar perceber o que é que seria interessante conversar, interlocutores. Gostei muito de conhecer a Raia e vamos ouvi-la também, obrigada, e estou muito entusiasmada por termos aqui o Apolo, e sobretudo agora, pronto, há aqui coisas que nós temos que conhecer, trazer para as mesas de debate. Quando li o currículo do Apolo fiquei muito contente por ter esta conversa com alguém que está ativamente a trabalhar para uma cultura mais inclusiva. Eu vou passar à minha apresentação, que vai ser um bocadinho mais teórica, ou seja, o que é que tem sido feito até agora para, de facto, virar a tradução para um maior trânsito entre culturas e o que é que pode ou não resultar daí. E posso partilhar a tela, não posso, Laís? Okay. Sim, eu já deixei autorizado, é só clicar em conversa. Cuidado, tem que tirar e pôr óculos, é uma chatice, mas depois aparece sempre esta barrazinha aqui em cima, irritante do Zoom. Já estou a compartilhar, não estou? Sim, sim. Não estou a conseguir pôr isto numa coisa maior, deixa-me cá ver. Ai. Pode desclicar nesse quadradinho ao lado do 80%. Ao lado do 80%, onde é que está o 80%? Bem embaixo. Bem embaixo. Ok, este. Isso. Não está a resultar. Se calhar... Ou então só aperta nesse mais e vai aumentando aos poucos ao lado do 80 também.
Isso. Não era isso que eu queria. O que eu queria era não. Vocês estão a ver também a parte da esquerda, não é? Assim, Ok, Margarida, tens que pôr em modo de apresentação, que é do lado esquerdo. Aí. Isto do apresentador, não é? Apresentações, é. Assim consegue isso também. Ok, já está. Aí, pronto. Pronto. Vou tentar fazer isto com óculos, para não ter sempre a pôr e tirar. Então, a questão Amanda Gorman, para falarmos sobre ela e depois passarmos a outras. Portanto, sucintamente, Amanda Gorman, poeta de 22 anos, escreveu o poema da Hill We Climb a convite do presidente Biden para a sua cerimónia inaugural. Isto é uma tradição exclusivamente democrata nos Estados Unidos, ou seja, só os presidentes democratas é que têm tido poetas a ler nas suas inaugurações. E, obviamente, tem um significado simbólico e político grande, implica chamar os poetas à República, esta escolha também teve esse significado. Entretanto, a Amanda Gorman, naturalmente, foi requisitada para ser traduzida, ou a sua obra começou a ser traduzida. Marijke Riesneveld, tradutora não binária holandesa, foi escolhida portanto, numa primeira instância para traduzir o livro que contém, entre outros, o poema da Hill We Climb. Esta escolha gerou contestação por uma ativista, Janice Doyle, que salientou que a Amanda Gorman era uma rapariga com características, portanto, era jovem, mulher, afro-americana, magricela, filha de mãe solteira, e que Riesneveld, sendo não binária, etc., poderia não ter essas circunstâncias. E havia outra questão que ela disse, que eu acho que é importante, é não tinha experiência no campo. E eu devo admitir que eu própria, numa primeira vez, e até porque não sei holandês e tentei passar o artigo da ativista no Google Translate, mas não é a mesma coisa, por isso é que nós estamos aqui a traduzir, não percebi muito bem o que era não ter experiência no campo. Em todo o caso, houve uma grande contestação, Riesneveld resolveu resignar. Eu, na altura, fiquei bastante consternada, devo dizer. E este artigo que eu trago aqui, a imagem vem do artigo is the end of translation. Se nós vamos ler o artigo diz não é, e há uma legitimidade para dizer que isto é uma oportunidade perdida. Portanto, na verdade, o artigo de Janice Doyle fazia o enfoque nesta questão, uma oportunidade perdida de convidar alguém que fosse negro, ou pelo menos mais ligado àquilo que faz a Amanda Gorman, que é spoken word. E então, eu na altura fiquei um bocadinho consternada, porque para mim traduzir sempre foi realmente chegar ao outro, aprender com o outro, perceber que ter uma nova língua, uma nova literatura me faz mudar o meu ponto de vista. E esta questão prismática da tradução é o que me faz correr. Se me disserem que só podes traduzir pessoas iguais a ti, eu não quero estar nesta profissão. Por outro lado, também confesso que se calhar eu ainda é preciso, portanto, isto é uma profissão que me ocupa há mais de 25 anos. Portanto, na altura, a reação tem de ser ponderada. Portanto, quando a Ana Gabriela agora disse que isto é namush, eu fico a pensar, não é, ou seja, isto tem que continuar a ser debatido. E devo dizer que há uma coisa que eu admiro, que é a atitude da Riesneveld. Não, o que ela fez foi muito importante. Primeiro, é verdade, a Riesneveld não era uma tradutora profissional, ao contrário do que eu pensei, a sua experiência deveria ser, de facto, diminuta, ainda não consegui perceber quanto. E realmente, se nós vamos tentar, então é uma questão de competência, se calhar havia outras pessoas e era preciso dar a oportunidade a outras pessoas mais competentes, mais próximas do spoken word para o fazerem. E só
só desistindo é que este debate pode estar a acontecer. E mesmo que a gente diga, ok, a questão não é esta necessariamente, a verdade é que não estávamos aqui se esta poeta não tivesse desistido de fazer isto. Ela podia ter dito, ok, está bem, mas continua, havia um bocadinho de sururu, mas não havia o que houve. Quando a seguir o tradutor catalão é pressionado, não pela editora que o escolheu, mas por agentes de Amanda Gorman, a desistir da tradução, aí eu já acho que a questão, quer dizer, começa a ser complicado. Estamos a confundir, de facto, dois debates. Um que é o do acesso à profissão e o que é que podemos fazer para haver mais diversidade na cultura em geral, diversidade étnica e cultural. E o outro é a questão da legitimidade da representação. E na questão da legitimidade da representação eu devo dizer que quer em literatura, quer na tradução, e especialmente na tradução, que é a atividade que mais me tenho ocupado, eu penso que é pernicioso, de facto, pensar que só o igual pode traduzir o igual, ou o semelhante pode traduzir o semelhante. Portanto, eu escrevi isto, a convicção contrária parece mais produtiva, a de um profissional de tradução se entregar ao esforço de transportar culturas e contagiar identidades nas línguas que transpõe. No entanto, eu também admito que isto não é assim tão simples, ou seja, o que é um profissional de tradução, o que é este esforço da interculturalidade, e por isso acho muito bem que estejamos aqui a tentar perceber. Isto não muda. Isto não está. Ok. Se calhar temos que pensar com que noção de tradução operamos. Os estudos de tradução começam nos anos 70 e antes disto, digamos que a disciplina da tradução estava mais entregue à linguística e talvez sempre houve gente a refletir muito interessantemente sobre tradução, também inventámos tudo no século XX. No entanto, esta noção da língua em que um texto escrito numa língua se substitui por outra é uma noção redutora e que tem vindo a alargar-se, infelizmente. Por outro lado, não deixa de haver aí uma certa definição básica. Há um texto numa língua, agora, se o que acontece é uma substituição, ou se devemos pensar em transformação, já implica outro tipo de questões. Lawrence Venuti é uma pessoa que é importante trazer esta discussão porque ele foi dos primeiros a alertar para uma ética do tradutor e a pôr a agência do tradutor na mesa da tradução, ou seja, esta questão do interpretante, a força da interpretação e para quem é que se interpreta. E isto tem mais a ver também com o paradigma cultural em que basicamente se dá uma viragem para a cultura de chegada. Já não é tão... a noção de que é o original que comanda a traduzibilidade tem vindo a ser muito contestada e, quanto a mim, bem, embora de facto também exista esse horizonte, não é? Existe um horizonte de partida e é por isso que nós nunca podemos dizer que a tradução é só um polo, obviamente. Esta definição que eu trago aqui do paradigma cultural não é propriamente uma definição de paradigma cultural, mas foi apresentada por André Lefebvre, que é um teórico de quem eu gosto especialmente. Aliás, ele tem um texto muito interessante para estas questões, que é Compondo o Outro, e que já vou falar dele, mas ele diz, eu gosto desta, e a definição que ele apresenta é interessante, que é um texto escrito numa linguagem bem conhecida, que se refere a e representa, portanto aqui já não é bem a substituição, um texto numa linguagem menos conhecida. Eu só olho para esta definição e não é linear, porque está de facto a colocar a tradução do ponto de vista da chegada. Ela é mais conhecida, se nós estivermos a traduzir para Bantu, pode ser, não, Bantu não é uma linguagem, mas é traduzida para as pessoas que conhecem aquela língua. Portanto, para aquelas línguas será sempre a sua língua mais conhecida que está a representar o menos conhecido e a trazer esse menos conhecido. No entanto, isto também nos coloca uma perspectiva sobre o que é que são culturas centrais e culturas periféricas.
Que chatice. Okay. Sherry Simon é uma teórica de Montreal, muito ativista, muito feminista, muito dedicada às questões da sobrevivência de um determinado tipo de francês dentro do ambiente, ou de determinados tipos de francês contaminado, usual, dentro do ambiente do Canadá. E ela tem falado destas manobras que representam mudanças na história cultural e explorando o seu limite. Isto não é o caso de toda a tradução, eu se calhar posso dizer que realmente 80% da tradução é reacionária. E aí é quando nós dizemos isto é tudo muito bonito, eu próprio uso as expressões no meu artigo, tradução às cores, mas estamos longe desta realidade. Normalmente existe uma tendência de homogeneização na tradução, porque é o que o próprio tradutor tem medo de arriscar por razões válidas, a sua tradução pode ser considerada uma má tradução, ou muito próximo do original, ou tradutoresa, ou raio, e portanto tende-se a adaptar à língua que se vai traduzir de uma perspectiva mais padronizada do que se calhar, no caso da tradução literária, o original seria. Agora, existem toda uma míriade de possibilidades de resistência da tradução. Olha lá, isto diz aqui que o tempo de reunião restante 6h49, estamos naquela coisa da meia hora. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Eu tô com a conta licenciada, não era para cair a transmissão, porque ela já tá para 3 horas. Mas caso isso aconteça, eu peço que entrem novamente no mesmo link do Zoom. Mas aqui, para mim, aparece como que eu tô na conta licenciada e que tá tudo direitinho. Ok, tudo bem. Temos que pensar que a própria noção de cultura não é um conceito estável, mas eu vou passar esta parte à frente, até porque se calhar se isto cair é bom para eu me calar. Eu, como preparação para este trabalho, rodeei-me de uma série de livros e de uma série de livros, estes são só os que existem na biblioteca da Faculdade de Letras. Há uma bibliografia no fim do meu PowerPoint que eu posso partilhar, mas é para dizer que de facto existe muita coisa escrita sobre este assunto e muito esforço de descentralizar a tradução e descolonializar a tradução, e é sobre isso que eu passarei a falar. Quais são os óbices? Os óbices já os comecei a enumerar: a homogeneização, a tendência para apagar o que é culturalmente específico e eventualmente considerado opaco, a capitulação perante a cultura dominante, e isto tanto se passa ao nível da partida como da chegada. O que é que eu quero dizer com isto? Quando Venuti apareceu e defendia uma tradução mais resistente, não foi um reflexo direto, mas por acaso aconteceu que eu comecei mais ou menos a trabalhar nessa altura. E eu nessa altura achava muito bem a traduzir, por exemplo, do inglês, mantendo Mr., Mrs., Miss, etc. Porque estava a representar a cultura do outro. Mas depois comecei a pensar, mas se eu traduzir do polaco, eu nem sequer sei, quer dizer, eu traduzo do polaco, também não se coloca, mas não sei sequer quais são esses termos e duvido muito que algum tradutor não vá usar senhora e senhora e use lá o termo que se usa em polaco para isso. Portanto, de alguma forma, quando nós dizemos, eu sou resistente porque traduzo uma língua maioritária que toda a gente conhece, embora possa não dominar ao nível da leitura, se calhar temos que pensar nas direções de tradução para quem é que se traduz. Portanto, se é das maiorias para as minorias, se é das minorias para as maiorias, se é das minorias para as minorias, e já vou falar sobre isto. O Lefebvre, no tal artigo que eu disse, o Composing the Other, tem outra questão que é as greiras. A noção de tradução ocidental não é igual à noção de tradução oriental ou indiana. Eu sobre a africana confesso que conheço menos, mas no Ocidente há uma tendência a pensar a tradução como em conceitos e em termos de texto.
E há coisas que ficam de fora, por exemplo, o ritmo, por exemplo, a oratura, que é tão importante, isso sim, nas literaturas africanas. E, portanto, isto também é um hobby. E depois há uma coisa que é, também, de novo, Lefebvre, que é o impulso imperialista da imaginação. Eu gosto muito desta formulação. Nós tendemos a pensar como se todos nós fazemos isto, vamos ao restaurante no estrangeiro, isto é como o guisado borrego, o Irish stew. Temos esta tendência para procurar o semelhante e a nossa imaginação funcionar por analogia. Se a nossa imaginação não funcionasse por analogia, é possível que a tradução também não se colocasse em cima da mesa, mas também é preciso rodar desde a analogia para como é que eu vou ressaltar que há aqui uma sobreposição e não uma coincidência, que há aqui um hiato, que há um desfazamento. E depois outras coisas que podem acontecer a nível editorial que vão apagar a cultura de partida e a linguagem de partida, nomeadamente a nível da apresentação de texto, se a apresentação é bilingue ou não, se na dobragem fazemos dobragem ou fazemos legendagem, até que ponto é que deixamos que o outro emerja e que não entramos todos em pânico porque se perde a ficção de tradução transparente, que também é só uma ficção localizada. Agora, mais uma vez, tenho dificuldades. Por que é que não estou a conseguir mudar isto? Traduzir a diáspora. As relações entre tradução e diáspora têm sido um tema que eu me tenho dedicado, muito mais num nicho específico de literatura, que é a literatura luso-americana, porque eu não vou falar, mas há esta questão da diáspora de estar sempre associada a culturas que são contagiadas. E esse contágio também se fazer por descontinuidades e, portanto, mais uma vez a questão é como manter a descontinuidade na tradução. Cautelas, culturemas, a questão dos provérbios. Os provérbios são muito interessantes porque eu posso dizer, há um autor, o Appiah, que é um autor do Ghana, um filósofo da linguagem do Ghana, originalmente do Ghana, mas trabalha em Princeton, e ele dedicou-se à tradução dos provérbios e dizia, eu não quero traduzir um provérbio como o homem que dá atenção à mulher que não desponta lamentará quando a árvore desabrochar. E eu não posso traduzir este provérbio como ele não diz isto, mas imaginemos pisar em ramo verde, qualquer coisa que até tem também a metáfora da planta, mas não está a dar a maneira como o pensamento informa outra realidade, como a linguagem informa, tem outro imaginário, tem um imaginário mais ligado ao mundo natural e à continuidade entre corpo e corpo natural e corpo do homem, por exemplo. Já falei da heteroglossia. A heteroglossia é o encontro de registros e de línguas num mesmo texto, que acontece muito na literatura de diáspora. Se nós pensarmos, por exemplo, o Manuel Rui tem expressões do Quimbundo nos seus livros. Existe um conflito entre a linguagem oral e a linguagem escrita dominante, e essas coisas têm que ser atendidas e não ser apagadas. Por outro lado, quando nós insistimos muito na não tradução, que é uma estratégia que eu acho muito válida, atenção, temos que ter cuidado para não estarmos só a não traduzir termos que, sei lá, capelano, por exemplo, um termo que nós associamos logo à exoticização do outro. Temos, se calhar, também pensar em não traduzir alguns termos de outras línguas. Eu estou a falar traduzindo para o inglês, eu já fiz esse exercício, que é, ok, se isto é um conflito entre inglês e espanhol, há palavras inglesas que eu quero deixar no inglês, não é só o espanhol que vou preservar. A questão de traduzir a negritude, eu se calhar vou deixar mais para, para a Raia e para o Apolo. Dizer que desde 2015 existe um movimento grande de alerta
para a negritude, obviamente não é um conceito também estável e homogéneo, a não ser também um conceito também estável e homogéneo, e por outro lado, para quanto mais autores nós traduzirmos, não só autores da diáspora, mas também os que estão no local. Eu tinha aí também um apontamento sobre isso, que é, aí ainda pode haver um exercício por um lado, de aproximação do distante e de empoderamento de culturas periféricas mais radical. Agora, esta diferença entre traduzir das maiorias para as margens. Só um exemplo de uma tradução das maiorias para as margens que eu acho legítimo, acho muito mais legítimo, pois isso pode ser discutido e pode dizer entre as duas pesos e duas medidas, sim, se calhar tenho, haver uma apropriação de um discurso que toda a gente conhece e nós, por exemplo, estamos a apagar marcas discursivas em favor da contaminação com o discurso próprio da cultura de chegada. Isto foi feito ativisticamente pelos irmãos Campos no Brasil e por Décio Pinhatari, que pegavam em grandes textos da cultura ocidental, vernaculizavam para o português do Brasil e até para textos de cultura popular. Um exemplo que eu gosto, depois eles eram concretistas, também estavam a querer fazer uma linguagem mais inclusiva, que não fosse só falada, mas vista, e portanto este poema eu gosto imenso, é um bocadinho de um poema de Mayakovsky, o que aconteceu ao poeta, não sei o quê, é o sol que vem falar com o poeta, e depois eles fazem aliás isto também é um videopoema, tem várias representações, não é só esta tradução pelo Augusto Campos neste caso, em que temos aqui reconhecidamente uma canção também do Roberto Carlos da altura, que tudo mais vai para o inferno, e por sua vez liga-se com outro autor, o Sousa Andrade, que estava a ser recuperado na altura, não vou estender muito sobre isto. Traduzido das margens para as maiorias. Aqui sim, eu acho que nós temos que ter o amor e louvor das notas de rodapé, dos paratextos, a tal destruição da ficção de que a tradução deve ser transparente. Uma das razões que me levou a ser tradutora é que eu gosto mesmo de notas de rodapé, atenção. Quando eu lia boas traduções que me diziam mais sobre outra cultura, eu ficava fascinada. E depois podemos discutir isto mais. Também há lugar para a criatividade. A questão da tradução engajada ou ativista. É importante que ela exista e é importante também assumir o ponto de vista onde se está e para quem é que se está a fazer. A questão de assumir a interferência na tradução pode ser importante. Estava aí a Raquel Lima disse, eu traduzi slaves por racializados no poema da Amanda Gorman. Isto é um exemplo de tradução ativista para mim e pega, se eu ouvir rap português ou até brasileiro, eu ouço a palavra escravizado mais do que escravo e que está a dar conta de uma interpretação da exploração colonial. No entanto, também existem slave em inglês, não é? E ela usou slaves. Há várias razões para preferir o escravizado, de facto. Também temos que assumir este lugar da interferência. Desmistificação da noção de identidade, isso é outra coisa que podemos falar a seguir. Acho que vou deixar isso para a discussão a seguir. Eu acho que esta ideia do Appiah, o tal filósofo da linguagem do Ghana, ultrapassar a ideia de que a tradução é a tentativa de dizer numa língua algo que significa o mesmo do que foi dito na outra. É o primeiro movimento, mas depois, de facto, há muito mais a expressar além do significado e há os contextos em volta do texto que podem interessar mais do que o próprio texto. Portanto, só para terminar, eu fiz uma lista das rotações conceptuais para uma descolonização da tradução, ou seja, isto não quer dizer que a gente agora não pense na primeira,
porque é muito difícil deixar este pensamento, eu não sei se é absolutamente produtivo, mas é pensar entre uma coisa e outra, e não excluir, não ser ou, mas e ou, não é? E temos da analogia a atenção ao desnível. Esta ideia do desnível vem do Senghor, do Senghor de Decalage, quando ele discute a negritude. O descurar, pensando na escora, e tirar aquela coisa que nós estamos ali a tentar fazer um equilíbrio, que uma coisa seja igual à outra e nunca é. Da equivalência à articulação, da fluência, ou seja, do texto todo bonitinho e transparente, ao texto resistente ou opaco, como diria o APA, da substituição à transformação, que é o que fazem os irmãos Campos, da transferência à interferência, tal interferência ativista, esta não tenho muita certeza, porque eu também, o conceito de identidade, como eu disse, precisávamos de mais tempo, da identidade à altercação, ou seja, perceber que as coisas se fazem sempre por contactos, que há sempre pelo menos dois dentro daquilo que eu defino como ser eu. Da compensação à reparação, isto é um conceito de um investigador sul-africano, o Paul Bandia, em que ele fala de translation as reparation num contexto pós-colonial. Da confiança à desconfiança, e atenção, eu gosto muito da confiança, o George Steiner diz que para traduzir o primeiro movimento é da confiança, nós temos que assumir que o texto tem sentidos, e não é só um significado, são sentidos. Hã? Já estou a acabar, não é? Já estou a ultrapassar o tempo. E do original ao residual, já falei no descentramento do original, posso falar mais a seguir. E depois esta do Kanna Kandong, eu não tenho a certeza que seja propriamente o termo que eu quero, é mais esta ideia dos poetas de estarem sempre a tentar fazer coisas giras, mas não pensar, ou seja, alargar o cano e pensar que tudo isto é uma questão de tráficos transitórios. E potencialmente não há pureza, não é? Não há uma pureza de sangue, de raça ou de identidade. Eu vou terminar por aqui, que acho que já me estiquei um bocadinho. E obrigada a todos e espero que ainda haja uma altura para falarmos mais sobre isto. Obrigada. Muito obrigada, Margarida. Obrigada por este enfim, este percurso, esta trajetória sobre questões relacionadas com inquietudes e inquietações em relação à tradução e aos objetivos, aos problemas, às dificuldades e, enfim, ao desiderato. Só dizer mais uma coisinha, aquele poema que tu leste, só pode haver isto, só pode haver este tipo de pensamento e como é que eu vou conseguir radicalizar mais, aumentar a temperatura da troca cultural se de facto os tradutores forem bem pagos, porque normalmente não dá. E essa questão também temos que pensar na própria tradução como atividade que tem de ser mais reconhecida. Claro, obviamente. Eu dizia, a minha interrogação era porque o bem remunerada, todos nós sabemos que não é bem remunerada. Ok. Temos que lutar. É o Portugal futuro. I'm for it. Ora bem, então, muito obrigada, Margarida, e continuamos então este debate, esta reflexão com a Raya Litvinov. Raya, nós queríamos muito ouvir-te sobre o teu papel no Falas Africanas, enfim, o teu envolvimento neste projeto, que é um projeto tão rico e tão premente nesta altura. Estamos muito interessadas em ouvir-te e muito obrigada por teres aceito este convite. Já não estou a partilhar a tela, não, tenho que ser eu interromper, desculpa. Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigada pelo convite. Quando a Margarida me convidou, eu acho que ela não estava à espera de convidar uma pessoa branca, muito menos alemã, que eu lembro-me que se assustou um pouco. Mas mesmo assim achou, depois de termos conversado, que algumas das minhas experiências podiam contribuir, embora não as minhas experiências nesta área da interculturalidade, da tradução,
não se encontram a nível de reflexões teóricas, mas de questões muito práticas. Eu tenho um percurso de trabalho dos últimos 25 anos, em que eu vivi a maior parte da minha vida em países africanos, numa situação sempre muito privilegiada, como cooperante para o desenvolvimento em projetos comunitários, sempre mesmo com o estatuto de voluntária a ganhar muito mais do que as pessoas que estavam à minha volta, a viver em situações muito, muito melhores, mas sempre em contacto muito próximo com africanas e africanos. Já antes de ir para essa vida, eu trabalhei aqui em Portugal durante 6 anos com uma comunidade de origem cabo-verdiana, na Pedreira dos Húngaros, que era um bairro que entretanto foi destruído, de pessoas de primeira e segunda geração de imigração, num projeto de educação bilingue e bicultural, que nos anos 90 foi considerado aqui em Portugal uma grande afronta de se estar a promover línguas nacionais, locais, que nem sequer eram consideradas línguas, que eram consideradas português, que eram considerados um handicap sociocultural e, infelizmente, depois de quase 30 anos, não estamos tão avançados nestas questões, mas quer dizer, o contacto com outras culturas faz parte da minha vida e também com culturas em que as questões de poder da cultura, qual é a cultura da maioria, qual é a cultura que manda, qual é a cultura que define os padrões, esteve sempre muito presente em todo o meu percurso de vida e de trabalho. A última vez que eu vivi realmente num país africano a 100%, durante mais tempo, foi em Moçambique, e quando saí de Moçambique, quando vim para cá, estava claro que eu ia ficar há alguns tempos, e ficou-me uma recordação de vários debates que eu tinha tido com jovens poetas em Moçambique, no norte de Moçambique, que havia uma tertúlia de poetas moçambicanos que eram estudantes de uma universidade e que não conheciam nenhum autor africano negro, que nem conheciam o Wole Soyinka, que tinha sido Prémio Nobel. Então conversámos muito sobre isso, sobre qual é a cultura que entra nas livrarias, que entra nos cânones, que entra no conhecimento em África, que nem da cultura do país vizinho, nem da literatura se conhecia nada. E então eu vim para cá e depois continuámos um pouco essas conversas e eu disse, ok, eu vou começar a fazer um blog de partilha de autores africanos que foram traduzidos. E então surgiu, eu vou pôr aqui no bate-papo, comecei um blog que se chama Literaturas Africanas. Bom, quando depois quiserem consultar esse blog, eu fui alimentando com livros, porque na verdade foram traduzidos muito mais livros de literatura africana para o português do que aquilo que se pensa. O foco está nos livros traduzidos, porque eu acho que há não só sites, como há responsabilidades de divulgação de literatura africana lusófona que não me senti chamada para isso, embora nesse blog haja também livros escritos originalmente em português, mas o foco era realmente nos livros traduzidos para que justamente um público de pessoas que eram meus amigos e conhecidos, tanto em Moçambique como em outros países que dominassem a língua portuguesa, que pudéssemos comunicar-nos sobre literatura africana que nos últimos anos
nunca mais foi tão traduzida como já houve épocas. E então eu acho que essa questão de refletirmos interculturalidade e tradução, para mim não se limita às questões teóricas da tradução, mas também em que momentos se traduz, quais obras e de quem, e quem é que os traduz. Porque eu acho que aqui em Portugal e em muitos países, o ofício do tradutor ainda é um ofício, em geral, muito burguês. Quer dizer, como é muito mal pago, como a Margarida também mencionou, sobretudo aqui em Portugal, é muitíssimo mal pago, realmente só pode se permitir de ser tradutor de literatura quem tem outras fontes de rendimento. De viver disso, praticamente não é possível. E então, pessoas que sejam de classes sociais, provenientes de classes sociais mais desfavorecidas, pessoas que têm que correr atrás do dinheiro para comer, etc., etc., não se podem dar ao luxo de estarem a traduzir literatura. Ainda por cima, literatura africana ou afrodescendente, em épocas em que isso nem é, agora até parece ser uma moda, mas não é. Não se iludam, isto não é uma moda neste momento, porque a parte, digamos, editorial perante tudo o que é editado aqui em Portugal, o que são autores africanos ou negros, é mínima, mínima, mínima. E que também a nível de divulgação não tem o que um Dan Brown pode ter, ou uma Virginia Woolf, ou seja quem for. Então, esse ofício, quando nós formos a ver aqui em Portugal quem foram os autores, os tradutores negros aqui em Portugal no passado, foram muito poucos, hein? Muito poucos. E em geral eram pessoas que ou o faziam para ganhar dinheiro realmente, como o Mário Domingues, em que o Mário Domingues, eram amigos que lhe davam esses trabalhos, que traduziu o Charles Dickens, o Walter Scott, que traduziu, assim, teve uma obra enorme de tradução, completamente esquecida. Ninguém fala mais do Mário Domingues. Eu sou suspeita porque eu sou fã incondicional de Mário Domingues, mas nunca mais ninguém fala sobre isso. Ele realmente era jornalista, ele era jornalista, ele escrevia livros, ele fazia crónicas, fazia muita coisa e fazia também tradução. Nós vemos que houve momentos em que o próprio Saramago, quando as coisas apertavam, os amigos do PCP e das editoras também lhe davam traduções para ele sobreviver, mas ele tinha outras atividades também. E depois, a nível de traduções negras, nós temos aqui, e aí entra um pouco, vou fazer agora o link para o projeto das falas africanas, temos uma tradução de ativistas. Nós temos naquela época das lutas pelas independências, a Casa dos Estudantes do Império, em que havia muitos estudantes negros, africanos, que vinham das então colónias estudar aqui e que ficaram alojados na Casa dos Estudantes do Império, em que se criou toda uma dinâmica política, literária, filosófica à volta das independências. E aí houve muitos textos que foram traduzidos, eu penso nomeadamente no discurso do colonialismo do Aimé Césaire, que foi traduzido pela Noémia de Sousa, para que underground, essas coisas eram proibidas, era muito difícil circular para que um pensamento pudesse circular. Agora eu vou fazer a ponte. Dentro do meu projeto das literaturas africanas, que era puramente virtual, muito rapidamente comecei a pensar que podia ser interessante também partilhar essa divulgação no mundo real. E comecei a colaborar com iniciativas comunitárias de festas de comunidades, como da Cova da Moura, o Domingo da Juventude, como no bairro do Pendão, mas também de associações de estudantes africanos, contribuir com bancas de livros já físicos em que se pudesse ter acesso também prioritariamente de autores africanos não lusófonos. Porque aqui em Portugal, infelizmente, ainda as pessoas até sabem que a África não é só um país, que há vários países, e então os países da África são Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe,
e Cabo Verde, e resume-se a África a isso. E então, para mim, era muito importante também haver essa abertura e esse sentimento de pertença das várias comunidades africanas na diáspora aqui, que fazem parte de uma família maior e de outras referências que não sejam só as referências lusas. A partir de várias discussões e muitos debates e procuras que houve de livros de pessoas, mas não tens isto, não tens aquilo, não há livros infantis com mais personagens negras, etc. Comecei a amadurecer a ideia do projeto de falas africanas, que é, tanto como o outro, um projeto sem fins lucrativos. Eu vou escrevê-lo aqui no bar. Há um blog muito mal feito, porque eu não consegui lidar com a plataforma. Falas africanas. Aquilo é WordPress. Então, nesse projeto das falas africanas, esse é especificamente de tradução de obras de autoras e autores africanos que já me foram solicitados e que nunca foram traduzidos aqui em Portugal. Mas como é que a gente pode pensar que em Portugal nunca se traduziu um Patrice Lumumba, que nunca se traduziu um Thomas Sankara, que nunca se traduziu um Steve Biko, que nunca... Quer dizer, há tantas grandes referências da história mundial que nunca foram traduzidas neste país. E houve muita solicitação, sobretudo de público negro e africano. Eu faço essa distinção porque nem todo público africano é negro e nem todo negro é africano. De poder ler em língua portuguesa esses textos, que não eram textos assim extraordinariamente literários, embora eu acho que discursos, sobretudo, sejam muito literários porque têm elementos retóricos muito importantes, e que eu fiz muita questão de convidar ativistas negros aqui em Portugal, sobretudo, não só em Portugal, mas para abraçarmos estas traduções e esta ideia de divulgação e de partilha, sobretudo nas comunidades, de conhecimentos, de saberes, de conquistas que estão a ser cada vez mais esquecidas e que sempre aqui em Portugal nunca se deu valor nenhum. E então a ideia de que as traduções, tanto desses textos ou discursos de grandes líderes, de grandes figuras históricas africanas, como também há uma componente de literatura infantil, de grandes ilustradores e grandes autores de literatura infantil africana, eu faço muita questão e tenho muito orgulho das pessoas terem confiança neste projeto, de terem até agora colaborado comigo. Para mim é uma questão de coerência, de que um projeto que se chama Falas Africanas e que quer pôr à frente de tudo a fala, o pensamento africano, que a construção, esse processo de tradução, esse processo de reflexão, todo esse processo também de que a Margarida falou, que seja feito por ativistas africanos, que aquilo dê uma mais-valia à luta, uma mais-valia ao processo, e que nas discussões que nós temos depois, que eu lembro-me, Apolo, das reuniões que nós tivemos aqui do Patrice Lumumba, em que havia 3 tradutores e nós íamos vendo uma pessoa com um dicionário, outra pessoa com as suas versões, qual é que é agora que se vai adotar esta palavra, esta palavra. Quer dizer, são processos coletivos que eu acho que são muito enriquecedores, para mim de qualquer forma, mas eu penso que as pessoas que têm participado também têm gostado muito dessa dinâmica de construção de saber, de construção de conhecimento. Se agora o outro público está interessado em adquirir, em conhecer, em ver, é o segundo passo. Mas o primeiro passo neste projeto das falas africanas é realmente a construção, o resgate, mas um resgate não comercial, o resgate não necessariamente para o grande público, mas para aquele que interessa,
em que todo o processo, o máximo possível, esteja em mãos africanas. E então, é essa a proposta deste projeto. Eu não vou falar mais. Vou dar a palavra ao Apolo. Ok, Raya, muito obrigada. Estávamos todos aqui assim a ver com certeza o link que tu deste e é interessantíssimo, estava a ver os títulos e muito obrigado pela tua informação realmente de um trabalho que é de facto tão importante. Nós, só queria dizer isto, de facto, Portugal traduz pouco, e traduz pouco em geral, não é? Traduz pouco. Nós comparamos com o Brasil ou comparamos com a Itália, se falarmos da Europa, e quer dizer, é incrível. E no que diz respeito a autores africanos, obviamente que é ainda mais gritante esta ausência, de facto, de tradução. Bom, então vamos dar a palavra ao Paulo e Paulo, muito obrigado por estar aqui também connosco, é um gosto e estamos muito interessados em saber da sua experiência como tradutor, como investigador, enfim, do que se lhe ofereça a querer partilhar connosco. Muito obrigada. Eu é que agradeço o convite por esta participação e agradeço também a Raja por me ter endereçado esse convite e gostei muito das duas falas que já precederam. Na apresentação vocês disseram que eu sou tradutor, mas eu na verdade não sou tradutor. Se entendermos a tradução naquele sentido profissional e canónico do termo, não é? Eu não estudei tradução, tampouco sou tradutólogo no sentido teórico do termo, embora não sendo tradutor e não sendo tradutólogo, eu traduza e reflita sobre a prática da tradução, que é o que faz a tradutologia. Penso que a importância da tradução é indiscutível e por isso toda essa reflexão que nós estamos a fazer aqui é bem-vinda e é sempre urgente. Eu acho muito curiosa a questão da teoria da prática, não é? Isso transparece muito quando falamos dos ativistas e etc. Existe um pensador brasileiro que ele é quilombola, muito interessante, que diz que a nossa trajetória precisa traduzir o nosso discurso. É muito na linha do que a Amílcar Cabral dizia, de que, na verdade, toda a prática tem uma teoria já intrínseca a ela. E quando fazemos muitas vezes esses dualismos, acabamos por, se calhar, apagar muito o pensamento que está por detrás de uma prática, não é? Acho importante pontuar isso. Eu vim aqui também um bocadinho usando a expressão assim, muito simplista, um bocadinho à toa, eu tirei algumas notas, de modo que não sei exatamente como dar um fio condutor a isto tudo, e sou um bocadinho também disperso na minha forma de pensar, enfim, um bocadinho caótico, mas vamos ver como que isso corre, né? Eu acho que a interessância dos títulos está sempre na sua capacidade de nos provocar alguma coisa e de nos apelar a uma certa problematização. E quando eu vi o título Tradução e Interculturalidade, a questão logo que me foi provocada, o que é tradução e o que é a própria interculturalidade, né? Haverão pessoas mais versadas sobre a questão da tradução para explicar o que é isso da tradução. A tradutologia possui todo um conjunto de que se chama de teorias da tradução, e penso que a Margarida acabou por trazer aqui elementos muito importantes. De fato, a tradução é um campo apaixonante. Quando ouvimos, quando lemos, ficamos fascinados. Mas é importante que esse fascínio não nos iluda em relação aos vários problemas que a própria tradução historicamente trouxe, né? Falou-se aqui da colonização. Acho interessante voltarmos a isso. Eu gosto muito do Ngugi wa Thiong'o, um grande escritor queniano, quando ele diz que a língua das línguas é a tradução. E penso que nessa frase ele traz toda uma dimensão
que liga também com o que Glissant chama da relação, né? E nesse sentido eu perguntaria muito mais do que interculturalidade, se calhar a tradução faria muito mais sentido falar de relação, né? Mas vou voltar a isso mais tarde. Mas quando Ngugi wa Thiong'o diz que a língua das línguas é a tradução, isso mostra também essa relação com o outro que se falava, porque ele também afirma que todas as línguas, sejam elas línguas grandes ou minoritárias ou menores, possuem um fragmento da memória do mundo. E se possui um fragmento da memória do mundo, ao traduzir essas línguas, e todas as línguas são traduzíveis, embora hajam coisas que não são traduzíveis, nós estamos a partilhar essa memória do mundo que pertence a todos, né? E que toda língua possui um bocado. E nesse caso leva-me a pensar um bocadinho nessa história do mito digo mito, porque enfim, de Babel, que é visto como um período de caos, né? As pessoas não se entendem, mas e se Babel não fosse uma maldição? E se Babel fosse uma possibilidade de cada um de nós, cada as línguas funcionarem como guardiãos dessa memória do mundo e poder levar essa memória aos outros. Também para Glissant, eu gosto muito da forma como Edouard Glissant, a forma como ele entende a questão da tradução, porque ele fala que a tradução é a arte da proximidade, da fuga e do vestígio. Não sei, lá está também a questão, estou a traduzir aqui trace por vestígio e não sei se é exatamente essa a palavra. Porque quando se procura um vestígio de uma coisa, né, imaginemos um caminho, o importante ou mais apaixonante se calhar não é o sítio onde nós vamos chegar, mas o caminho que nós percorremos. O que nós vamos observando durante essa prática toda. Eu particularmente entendo a tradução como um ato político, particularmente no meu fazer tradutório. Porque traduzir para mim tanto as vozes negras que são silenciadas, indígenas, é uma forma de fazer essas vozes mais visíveis, mas também traduzir o que autores brancos que fizeram coisas muito problemáticas sobre a nossa humanidade, é também importante para mostrar como é que se construíram todo um pensamento que nós precisamos desmontar, né? Eu penso que nós precisamos conhecer não só conhecimento emancipatório, mas também outros tipos de conhecimento epistémicos que foram construídos para a nossa desumanização, né? Nós precisamos conhecer isso e nas línguas em que elas foram produzidas. E nesse processo a tradução também é uma forma de pedagogia, não é? E acho também muito interessante aqui jogarmos com a noção da pedagogia do oprimido que fala Freire. E agora só voltando aqui para a questão da interculturalidade, né? Tal como a noção, conceito de universalismo e etc., e multiculturalismo, eu tendo a pensar que a interculturalidade é se calhar um desses grandes chavões que nós vamos utilizando e vamos nos apropriando sem muitas vezes questionar o que queremos, o que quer. Não quero ser presunçoso a dizer que nós não sabemos o que quer dizer a interculturalidade. É que nós aceitamos a interculturalidade como um senso comum, como um conceito já dado, e como se isso causasse uma ruptura com o que havia antes. Porque eu vejo muita relação entre multiculturalismo, interculturalidade e universalismo, no sentido em que, mesmo durante o período colonial e mesmo nas relações norte-sul, há processos multiculturais e interculturais que visam a dominação do outro. Ou seja, a interculturalidade ela não apaga necessariamente o etnocentrismo. Inclusive, a interculturalidade, que muitas vezes é pensada no sentido de uma etnicidade, apaga outras formas de
de culturas que existem dentro de uma própria cultura, né? Nós temos, para além da questão negra ou cabo-verdiana, etc., nós temos culturas rurais, nós temos a questão do género, nós temos a questão da idade, são um conjunto de dimensões que, quando utilizamos um conceito como interculturalidade, que nos remete logo para uma questão, se calhar, de etnicidade, acaba por apagar essas várias diferenças, e acho que é importante trazer isso. Até porque nós podemos levar, a interculturalidade pode nos levar a pensar que culturas são mais interessantes para, são mais interessantes para trazer para o nosso espaço de tradução, que culturas não, né? Acho, porque supõe basicamente que existe uma conversa. Mas essa conversa é feita com culturas que nós escolhemos, ou com aspectos culturais que nós escolhemos mais toleráveis nessa conversa. E de uma certa forma, ou seja, a interculturalidade pode domesticar certas diferenças e apaga, de uma certa forma, a meu ver, essa relação colonial que a tradução sempre teve, né? Porque falou-se aqui da questão da descolonização e etc. E sabemos que a tradução, só para trazer aqui um autor que é o Mudimbe, Valentim Mudimbe, que nos anos 80 descreveu a ideia de África e a invenção de África. E ele cria essa noção muito útil, muito operante, que é de biblioteca colonial. E para ele, o que é biblioteca colonial são um conjunto de saberes vários, imaginários construídos sobre o corpo africano e sobre essa coisa que é a África, né? Que diz que todo mundo tem uma definição, mas nós não sabemos o que é. É um país, é um corpo, é um continente, enfim. E dentro desse processo de construção de um olhar fixo e fixante sobre a África, os intérpretes e os tradutores tiveram um papel crucial. Mas tiveram um papel crucial de diversas formas, não só em traduzir coisas das línguas africanas para línguas europeias, mas também fazendo o outro trabalho, né? Nesse caso, a tradução pode ser vista como uma espécie de ocupação, né? De apropriação de um determinado espaço. Até podemos dizer traduzir para melhor colonizar, interpretar para melhor colonizar. E nesse processo foram utilizados tanto corpos negros como corpos brancos, o que aumenta a complexidade da nossa reflexão sobre essa coisa. E, enfim, dito tudo isto, acho que muito mais interessante do que falar de interculturalidade seria muito mais falar de relação. A tradução como a prática da relação e perguntar-se e se Babel não fosse uma maldição. Porque eu acho que esse conceito de relação que Edouard Glissant nos traz, e para ele a relação é a soma acabada de todas as diferenças do mundo, sem negligenciar nenhuma delas, permite-nos trazer um conjunto de até coisas espontâneas, coisas que nós... acho que foi a Margarida, né, falou sobre... Deixa-me ver aqui nas notas. Bom, se calhar já perdi. Mas tinha a ver com o desperdício. Desperdício. Peço desculpa. Bom, já não consigo ver aqui. Mas não reclamados. É para se glissar. Não reclamados, né? Gostei muito dessa expressão, porque leva a pensar a questão do desperdício. Porque entre aquela pessoa que é vista como tradutora e que é publicada e a pessoa que não é publicada, há esse conceito de desperdício, do lixo. E o lixo aqui também tem uma potência muito grande enquanto conceito. Lélia Gonzalez dizia que o lixo decidiu falar, né, falando dos corpos negros, sobretudo as mulheres,
pensar o lixo ou o desperdício leva-nos a questionar os silenciamentos ou os textos que são traduzidos, circulam em espaços que a Raja aqui já falou, em espaços outros, mas não aparecem dentro daquilo que é o espaço normalizado da tradução. Enfim, também há muita, se usarmos a noção de zona libertada, não é? Há muita zona libertada dentro do cânone que é criado por corpos negros de várias formas. Sinto que estou um bocadinho a perder-me, mas enfim. Sim, sobre essa questão também, ainda voltando sobre a questão da relação e a questão colonial, porque também eu sou cabo-verdiano e a língua cabo-verdiana é uma língua muito presente aqui em Portugal, né? Mas não existem traduções, enfim, estou a dizer não existem no sentido de uma grande maioria, porque até já traduzi a Tabacaria de Fernando Pessoa. Mas não existe uma promoção da tradução, da relação entre a língua cabo-verdiana e a língua portuguesa, porque a língua cabo-verdiana é já uma língua nacional portuguesa. É uma língua que é falada por grande parte de pessoas portuguesas. Quando digo pessoas portuguesas, são cabo-verdianos que nasceram cá. E é preciso também pensar isso em termos de tradução, porque há certas línguas que nós achamos interessantes traduzir, né? O inglês, o francês, porque são as línguas que carregam o logos, né? São as línguas do conhecimento, as línguas da filosofia, e há outras línguas que nós não queremos traduzir. E quando as traduzimos, tentamos também domesticá-las, tentamos embelezá-las, trazendo uma poética que supomos que elas não têm porque nós não conseguimos penetrar. Acho que se calhar a tradução, se pensarmos em encruzilhada, a tradução e a interculturalidade, né, está numa encruzilhada entre dominação e emancipação, entre possibilidade e entre animal, entre coisas fechadas, enfim. Mas é importante pensar essa questão do horizonte. Eu queria voltar sobre essa questão da Armanda Gorman, mas de uma outra forma, porque eu acho que criou-se muitos equívocos em relação a isso. Só para dizer também, apareceu no início o nome Raquel Lima, porque eu estou a utilizar o computador da Raquel Lima, porque eu não tinha internet. É por isso que entrei com a conta dela, depois renomeei. Negligenciou-se completamente a questão capitalista e mercantilista nessa discussão da Armanda Gorman, né? Porque a pergunta, muito mais do que a tradução tem identidade, etc., a pergunta já está enviesada desde o início, porque falou-se aqui da história de tradução, né? A Margarida fez todo esse histórico muito rico, e existe toda uma história de tradução feminista. As mulheres brancas traduziram-se e assumiram o seu papel enquanto tradutoras, marcando o feminino, assumindo-se enquanto tradutoras feministas. E não se questiona isso, mas quando se fala de uma tradução de pessoas negras, logo grita-se atenção ao essencialismo, né? Como se o essencialismo fosse uma coisa má. O essencialismo é uma coisa estratégica, né? É uma forma de dizer, existe toda uma memória de luta, e essa memória de luta que faz parte da essência. Purezas não existem, mas memórias de luta criam espaços de partilha quase que pinegéticas que nós podemos renomear como um essencialismo estratégico. A Spiva que falou sobre isso, enfim. Mas, ou seja, quando se disse os tradutores negros, não, os negros não querem que os tradutores brancos traduzam, mas quem é que disse isso? Primeiro, quem é que convidou os brancos a traduzir? Foram editoras. Quem é que desconvidou e teve o poder de desconvidar esses mesmos tradutores? Foram
editoras, e não as pessoas negras que podiam fazer discussões que não foram discussões homogéneas. Haviam pessoas com várias, há pessoas com várias opiniões em relação a isso. E outra questão que também me leva a pensar é, porque, uma das coisas que eu anotei que é traduzir a negritude. Precisamos também traduzir a branquitude, né? Porque eu acho que falhou-se um momento aqui dos tradutores brancos unirem-se e falarem sobre essa questão da precariedade da tradução e dizerem, não só, ou seja, fazer uma frente contra essa mercantilização do saber, contra essa capitalização do saber, junto com os tradutores negros que já são completamente apagados, né? Acho que faltou-se essa oportunidade de colocar as verdadeiras questões, de fato materializar na prática essa questão do dar espaço. Não é só dar espaço, o dar espaço não pode ser só no discurso, é também na prática. Enfim, acho que muita coisa ainda ficou por se dizer em relação à tradução da Amanda Gorman, mas porque não se colocaram as questões mais importantes, a meu ver.